Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato tudo parado por enquanto, mas aqui no Rio de Janeiro, meu amigo torcedor brasileiro, tá se falando que na quinta-feira, dia 18, teremos a volta do Campeonato Carioca com jogo no Maracanã, Flamengo e Bangu. Porém, a dupla Fluminense e Botafogo ameaçam entrar na justiça porque são contra a volta do Campeonato Carioca neste momento. Como eu falei alguns vídeos atrás, eu acreditava que muitos campeonatos iriam parar na justiça, porque tem times querendo voltar, times não querendo voltar, e os que não querem voltar não querem ser prejudicados, então iam procurar a justiça. Então aqui no Rio pode ser um exemplo do que aconteça em vários estados, inclusive de maneira ao contrário. Muitos times querendo voltar e outros não querendo, e os que querem voltar entrando na justiça para poder voltar e cobrando daqueles que não querem voltar um suposto prejuízo. Então, meu amigo torcedor brasileiro, mas principalmente os torcedores cariocas, que a gente vai estar falando aqui mais específico para a dupla Fluminense e Botafogo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários e principalmente entre no nosso WhatsApp 022 9922 54512. O nosso WhatsApp é dividido por time. Nós já temos um grupo do Atlético Paranaense, temos um grupo do Botafogo aqui do Rio, temos um grupo do Bahia, do Ceará, do Fortaleza. Eu quero criar outros grupos. Então vocês, meus amigos torcedores do Botafogo, coloca lá, eu sou torcedor do Botafogo, meu nome é tal, quero entrar no grupo. Meu amigo torcedor do Fluminense, do Tricolor Carioca, pô, meu nome é tal, quero entrar no grupo. Aqui no nosso canal tem muitos torcedores do Fluminense, mas no WhatsApp ainda não. Então você, meu amigo torcedor do Fluminense, entre em contato, coloca lá o seu nome, o time que eu te coloco no grupo do Fluminense ou do Botafogo, ou de qualquer outro time que esteja acompanhando aqui o nosso canal. E vocês que viram a canequinha e o squeeze girando no início do vídeo, quando o canal chegar a 10 mil, será sorteado essa caneca do canal Resenha com Magalhães, o squeeze do canal Resenha com Magalhães. Estamos providenciando aí também algumas outras coisas, vamos ver se dá tempo da camisa, um boné, alguma coisa para sortear também para a galera, para homenagear os 10 mil, que para mim é um número fantástico. Para outros pode ser muito pouco, mas para mim é muito. Então tem que se comemorar e comemorar com vocês que acompanham aqui o canal Resenha com Magalhães. E o sorteio será pelo WhatsApp, será de quem está no nosso WhatsApp. Então vai lá, coloca o seu nome e o time que você torce, que eu te coloco no grupo do seu time. Então vamos lá, galera. Houve-se reuniões aí na FERJ, até o Botafogo falou, a diretoria falou que foi uma reunião às escondidas, fizeram uma reunião lá às pressas. O dirigente lá, o Montenegro lá, falou que não vai jogar, que vai entrar na justiça. O presidente do Fluminense disse também que não vai jogar, atacou até um pouco o Flamengo, insinuando ou dizendo claramente que quem está puxando esse negócio de voltar o campeonato é o Flamengo. Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, tem que ter alguns pontos, eu vou dar a minha visão. Primeiro, se o Flamengo está puxando aí os outros times para voltar, e estão falando só do Flamengo,
Fluminense e Botafogo tá desmerecendo o Vasco. Tá tendo um desmerecimento com o Vasco da Gama. Porque não é só o Flamengo dos grandes que tá querendo voltar, o Vasco também. Então, tá tendo um desmerecimento com o Vasco. Se tem que acusar algum time grande, acusa os dois, o Flamengo e o Botafogo. O Flamengo e o Vasco, que são os dois que querem voltar, junto com os outros pequenos, médios e pequenos aqui no Rio. Então esse é o primeiro ponto. Flamengo e Vasco dos grandes são os que querem voltar. Segundo ponto. Não adianta Flamengo e Vasco e os outros times quererem voltar se a federação não quiser voltar. A federação quer. Bom, então se o Fluminense e Botafogo tá colocando a culpa no Flamengo e supostamente também no Vasco, apesar de falar em pouco, tá dizendo o quê? Que quem tá na federação do Rio não manda porra nenhuma. Quem manda é o presidente de Flamengo e Vasco, é eles que mandam na federação. Não é assim que funciona, até porque já tiveram vários entraves nisso. Então, Flamengo e Vasco pode até querer, mas tem que ter aqui a essência da federação. Se a federação quer, bom, já sai do âmbito do clube para a federação. É interesse da federação. Aí vai para um outro lado. Tem aí o Ministério Público. O Ministério Público também disse, pode voltar, desde que se cumpra os protocolos, assim, 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 assado. Ou seja, tem aí a maioria dos clubes, tem a federação e tem o Ministério Público. Lógico, tem que ter a prefeitura e o governo, que, no meu entender, também estão alinhados com a volta do futebol dentro dos protocolos que se precisa ter. Beleza? Aqui eu não estou julgando se o protocolo vai funcionar ou não. Tá? Criar um protocolo. Então, dentro desse cenário, maioria dos clubes, democracia. Tá lembrado daquela palavra democracia? Democracia. Bom, na democracia, a maioria vence. A minoria que é vencida tem que aceitar. Pode não concordar, mas tem que aceitar. Beleza? Só que neste caso, meu amigo torcedor do Fluminense e do Botafogo, é um caso excepcional porque tem outras coisas envolvidas. E uma coisa além de tudo, que é a vida, é a saúde. Então, neste caso, o pensamento, a forma, o que Botafogo e Fluminense pensam, ninguém pode falar que está errado. Ninguém pode falar que está errado. Como o que a maioria dos clubes do Rio, federação, Ministério Público, prefeitura e governo, também não podem falar que está errado, porque cada um pensa de uma maneira. E nessa pandemia, o que mais se tem é posicionamento diverso. Nós vimos aí que a União tinha um pensamento, travaram o pensamento da União, colocaram para os governos e prefeituras. Alguns governos aceitaram, outros governos erraram. Umas prefeituras acertaram, outras erraram. Então, você fazer um julgamento é muito complicado. Então aqui o canal Resenha com Magalhães não está fazendo julgamento do Fluminense e do Botafogo. Fluminense e Botafogo têm os seus motivos para não querer voltar agora. Flamengo, Vasco e os outros times têm os seus motivos para querer voltar agora. Tá certo ou tá errado? Cada um vai ter o bônus e o ônus. Com a volta do Campeonato Carioca para Flamengo, Vasco e o restante, vai ter o bônus. Mas é lógico que vai ter o ônus.
Para Fluminense e Botafogo que não querem, vai ter o ônus e vai ter o bônus. Agora, o que não pode é a dupla, no caso Fluminense e Botafogo, não querer ter o ônus. Isso não dá. Aí não é justo. Por quê? Os times que querem voltar, mais a federação, mais o Ministério Público, todo mundo que quer voltar, vai ter o ônus também. Porque se der uma merda, serão responsabilizados. Tiver aí um contágio generalizado entre os times, eles serão responsabilizados, eles serão penalizados. Então eles estão querendo voltar, mas tem um risco disso aí. Fluminense e Botafogo não querem voltar. Beleza, tá no seu direito. Agora, o que o Fluminense e Botafogo não pode é não querer ter o ônus. Lógico que vai querer ter o ônus. Então, na minha visão, o posicionamento dos dois lados, cada um está brigando pelos seus interesses. Mas os dois lados terão ônus e bônus. O Fluminense, Botafogo, não quiseram treinar, não quiseram iniciar os treinos. Vamos ser bem sinceros, meu amigo torcedor do Fluminense e do Botafogo. O problema não é do Flamengo, do Vasco, do Bangu, do Volta Redonda, da Federação. Botafogo e Fluminense assumiram o risco. Agora, tem um ônus, porra. Não quiseram treinar? Beleza. Tem todo o direito. Agora quer travar o campeonato porque não tem preparação física, não vai dar tempo para eles treinar. O problema não é dos outros clubes. O problema é do Botafogo e do Fluminense que assumiram esse risco. Agora aguenta, porra. Ué, agora aguenta. Porque os outros times já estavam treinando. Eles assumiram o risco e já estavam treinando. Se o Botafogo e o Fluminense não quis, é o ônus, pô. Agora querem travar o campeonato porque não tiveram tempo, não treinaram? Não, negativo. Não treinaram porque não quiseram. Se tivesse acontecido igual aconteceu lá em Curitiba, a prefeitura de Curitiba travou qualquer coisa física. E como o Atlético Paranaense treina em Curitiba, o Atlético Paranaense não pode mais treinar. Mas os outros clubes estão podendo treinar porque não estão lá em Curitiba. Aí o Atlético Paranaense é prejudicado. Aí o Atlético Paranaense pode falar, bom, olha só, se começar a semana que vem eu não vou jogar, porque eu não estou podendo treinar. Aí outros 500. Não é o caso aqui do Rio. Não é o caso aqui do Rio. Fluminense e Botafogo não treinaram porque não quiseram, porra. Ué, aí agora a culpa é dos outros clubes? Não. Tem que assumir o ônus. Tem que ser homem para assumir os ônus, parceiro. Eu não tô falando, vou falar de novo, o Fluminense, Botafogo, o Vasco, o Flamengo tem um certo e tem errado. E os outros clubes têm um certo e errado. Cada um tem razão no que pensa. O tanto que a gente está vendo, o comércio voltando. Eu falei, para quem não assistiu, olha os meus vídeos anteriores, eu falei, para mim, só vai ser justo os clubes voltarem a treinar se o comércio começar a abrir. Porque se os clubes voltarem a treinar e o comércio estiver fechado, é sacanagem. Aí é sacanagem. Tem que abrir o comércio também para voltar aos treinos. Por que pode treinar e o comércio tem que continuar fechado? Eu falei isso. Essa é meu posicionamento. O comércio está voltando a abrir. E muitos municípios já estavam abrindo mais cedo, outros abrindo mais tarde, mas já está se flexibilizando. Aonde eu moro, que é a região dos lagos, está quase tudo aberto. É um risco. Tem o ônus e tem o bônus. Tem o ônus que a economia vai voltar a respirar, vai sair da lama, mas tem o ônus que pode proliferar de novo a pandemia. Cada um acredita no número que quiser. Eu não acredito. É só você ver aí
já foi apreendido em caixão maconha. Nego que tava com o caixão enrolado, não tinha corpo, era maconha. Uma porrada de governador investigado por dividir dinheiro, prefeitura dividir dinheiro. Aqui no Rio, por exemplo, em Cabo Frio, tem nego que tá todo enrolado. Acho que São Pedro da Aldeia, o Araruama, parece, enrolado também. Daqui a pouco vai bater nas outras cidades. Que os prefeitos e governadores viram muito dinheiro, que a União teve que dar, né? A União não mandava nada, mas eles queriam dinheiro. Então a União deu dinheiro, eles se enrolaram. Se enrolaram. Quiseram comer o boi com chifre e tudo. Agora o chifre está entalado na garganta. Então, tudo tem o ônus e o bônus. E o Fluminense e o Botafogo, bom, vão ter que arcar com o ônus, porra. Agora também não quer? Ah, eu não quero jogar, não vou jogar, então ninguém joga. Pô, o Fluminense e o Botafogo não é a maioria. Se é democracia, como fala, que eu não acredito na democracia aqui no Brasil, principalmente com tudo que está acontecendo, eu não acredito na democracia aqui no Brasil, não estão sendo democráticos. Quer que a voz dele tenha força. Bom, Botafogo e Fluminense, nesse caso, é minoria, filho. Se é minoria, assume o ônus. E qual é o ônus? Olha só, eu determinei que meus jogadores não voltassem a treinar. O campeonato vai começar. Eu não tenho como começar porque meus jogadores não treinaram. Não vai dar. Então, reúne a torcida, reúne todo mundo e fala, olha só, a gente vai abandonar o campeonato porque a gente não concorda. Chega lá na federação, chega lá com os outros times, fala o seguinte, olha só, a gente não vai mais jogar, a gente vai abandonar o campeonato, mas a gente não quer ser punido, porque se abandonar o campeonato tem punição. Tem punição. O Campeonato Carioca não vai ter rebaixamento, de acordo com o Ministério Público. Não vai ter rebaixamento. Acho que nenhum campeonato vai ter rebaixamento. Não vai ter rebaixamento. Mas se abandonar, vai ter punição. Então o Botafogo, o Fluminense chega lá, olha só, a gente não quer jogar, a gente não vai jogar, não acha justo. Vocês são maioria, vocês querem jogar, a gente não acha. A gente só não quer ser punido. A gente vai abandonar o campeonato, dá uma justificativa lá, abandona o campeonato e o campeonato segue sem Botafogo e Fluminense. Até porque o campeonato está chegando na reta final. O Fluminense tem chance de chegar à final. O Botafogo é mais difícil. Então abandona, pô. Faz um acordo, chega lá, faz um acordo e abandona. Sem problema nenhum. Eu sei que aí tem outros problemas. Tem direito de imagem. Tem uma porrada de coisa de dinheiro envolvido. Sei que Fluminense e Botafogo já pegaram dinheiro adiantado. Agora, alegar que não vai voltar a jogar. O Fluminense até falou isso. Não, a gente até cede, mas não pode voltar agora, porque o meu time não treinou. Bom, presidente do Fluminense, se o seu time não treinou, o problema não é dos outros. O problema foi seu. Foi você que disse que não era para voltar. Você teve o bônus. Agora assume o ônus. Essa é a prática. Se você pegar canais aí de torcedores de Flamengo, Botafogo, Bangu e restante, a grande maioria da torcida quer voltar, porque está apoiando o seu clube. Lógico que tem torcedores que acham que não deveria voltar. Torcedores do Flamengo, o Vasco, assim sucessivamente, acham que não deveria voltar. Mas a grande maioria está apoiando o seu time. Mesma coisa torcedores de Botafogo e Fluminense. A grande maioria do torcedor do Botafogo e do Fluminense está apoiando o seu time em não voltar. Em não voltar. Mas tem torcedores que eu conheço do Fluminense e Botafogo que queriam voltar. Mas a maioria da torcida não quer voltar. Agora, num determinado local, onde tem vários clubes, a maioria decide por um lado e a minoria não quer, bom, a minoria não pode vencer, já que seria uma democracia. Aí, Fluminense e Botafogo entram na justiça. Tem direito. Tá brigando pelo que acha certo. Tá brigando. Fluminense e Botafogo estão brigando pelo que acha certo. Se é justo ou se não é justo, outros 500. Estão brigando. Agora, e os outros clubes? Também tem que brigar pelo que eles querem. Se entra na justiça, vira o tal do tapetão, né? Vira o tal do tapetão. Na minha opinião, vai ser vergonhoso. Minha opinião, vai ser vergonhoso entrar na justiça e não ganhar.
entrar na justiça e não ganhar. Mas também podem sair Botafogo e Fluminense por cima. Que o campeonato pode começar, pode dar uma merda, e o Fluminense e o Botafogo falou, ó, tá vendo? Eu avisei. Eu estava certo e todo mundo errado. Por isso que eu não estou dizendo que Flamengo, Vasco e o restante dos times que querem voltar estão certos, e nem que Fluminense e Botafogo, que não quer voltar, estão errados. Cada um está certo dentro da sua visão. Agora, o ponto principal que eu vejo para terminar essa minha fala é que tanto um lado quanto do outro tem ônus e bônus. E nenhum dos dois lados pode se eximir do ônus que pode acontecer. Nem os que vão voltar vão se eximir do ônus. Caso dê uma merda, eles vão ter que ser responsabilizados, sim, se der uma merda. Mas Botafogo e Fluminense não pode querer simplesmente não vou jogar e não vai acontecer nada. Porque aí, pô, é muito simples. Então, Botafogo e Fluminense tem que arcar com o ônus também. Tem que arcar com o ônus também. Botafogo e Fluminense travam o campeonato. Se os clubes pequenos resolverem entrar na justiça para ser reparado do prejuízo financeiro pelo fato de o Fluminense e Botafogo ter travado o campeonato, vai ser uma outra briga. E o Fluminense e Botafogo já estão complicados financeiramente. Então, meu amigo, eu entendo. Não estou aqui julgando nem Fluminense nem Botafogo. O que eu digo e repito, tem que assumir o ônus. Não pode querer, não vou e não acontece nada. Chega lá na federação e fala, olha só, a gente não quer jogar, por isso, esse motivo, a gente quer sair do campeonato, só não quer ser punido. Acredito eu que o Flamengo e o Vasco e os outros times vão cagar e vão falar, beleza, pô, a gente não joga. Simples assim. Simples assim. Então, como eu falei no outro vídeo, para mim isso é terminar na justiça. Acredito eu que possa parar na justiça se não tiver um acordo. Só não concordo do presidente do Fluminense. Tá querendo colocar tudo nas costas do Flamengo. A federação aceitou. A federação é o mandatário. Beleza? Tem que assumir o ônus. E isso, meu amigo torcedor brasileiro, pode acontecer no seu estado também. Fique de olho, que isso pode se alastrar, né? Pode se alastrar. Eu acredito que teremos em outros estados a mesma coisa. Times entrando na justiça, pelo mesmo motivo de não querer jogar ou pelo motivo de querer jogar. Vamos ver o que acontece. Muito complicado tudo isso. Um grande abraço, até mais. E não esqueça, entre no nosso WhatsApp, coloque o seu nome e o seu time que eu te coloco no grupo da sua torcida. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Tchau, fui.